Minha esposa traiu com o ex no dia do casamento, agora ela está sozinha no altar. Muito bem, então aqui está a situação. Eu sou Ryan, 30 anos, vivendo em San Diego, e por muito tempo achei que tinha tudo planejado. Eu estava prestes a me casar com Sabrina, minha namorada de 3 anos, e sinceramente, a vida parecia muito boa. Ela era linda, super extrovertida e iluminava qualquer ambiente quando entrava. Todos que a conheciam diziam coisas como: cara, você tem sorte, e eu acreditava neles. Quero dizer, quem não acreditaria? No papel, ela parecia perfeita. Planejamos um grande casamento. Estou falando de algo totalmente elaborado. Local à beira-mar, buffet sofisticado, banda ao vivo. O que você imaginar, nós tínhamos. Não foi barato, mas achei que valia a pena. Você só se casa uma vez, certo? Bem, pelo menos era o que eu pensava na época. Mas cerca de uma semana antes do casamento, Sabrina começou a agir de forma diferente. No início, não dei importância. Casamentos são estressantes, sabe? Entre as listas de convidados, as decorações, os mapas de assentos, e sim, é muita coisa. Mas o comportamento dela não era apenas estresse, era algo mais. De repente, ela ficou super reservada com o celular, sempre virando a tela para baixo quando colocava em algum lugar ou saindo da sala para atender ligações. Eu não disse nada no início porque, sinceramente, não queria parecer um noivo paranoico. Esse não sou eu. Então, numa noite, ela estava no chuveiro e o celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas a tela acendeu e um nome apareceu, e Jason. Por um segundo pensei, quem diabos é Jason? E então me dei conta, é o ex dela. Sim, aquele Jason. Aquele que ela jurou que estava fora da vida dela há muito tempo. A mensagem não era longa. Dizia apenas: ansioso por esta noite. Só isso. E eu admito, meu estômago embrulhou um pouco. Quer dizer, porque ela estava fazendo planos com o ex alguns dias antes do nosso casamento. Mas então me disse para não tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse inocente. Talvez ela estivesse ajudando ele com algo. Sabrina sempre foi do tipo que ajuda as pessoas. Então decidi apenas perguntar a ela. Mais tarde naquela noite, quando ela saiu do chuveiro e estávamos nos preparando para dormir, eu disse: então, Jason te mandou mensagem mais cedo. Do que se trata? Ela nem piscou. Ah, Jason? Sim, ele está passando por alguns problemas. Eu tenho dado atenção a ele. Não é grande coisa. Ela disse isso tão casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E talvez fosse, mas algo na forma como ela disse não me pareceu certo. Não insisti, porém, achei que deixaria para lá por enquanto. Mas depois disso, as coisas começaram a se somar. Ela me dizia que ia encontrar a madrinha de casamento para revisar detalhes do casamento, mas não me dava muita informação. Ficava super na defensiva se eu fazia muitas perguntas, dizendo que eu estava estressando ela ou tornando as coisas mais difíceis do que precisavam ser. E admito que comecei a me perguntar se estava pensando demais. Tipo, eu estava sendo aquele cara? Aquele que transforma cada pequena coisa em um grande problema. Eu não queria ser aquele cara. Ainda assim, a coisa do celular continuava me incomodando. Não era só Jason. Ela recebia toneladas de mensagens e toda vez escondia imediatamente o telefone ou agia como se não tivesse ouvido. Uma vez até brinquei: o que? Você tem um admirador secreto ou algo assim? Ela apenas riu, mas a forma como evitou o contato visual, e sim, isso ficou comigo. Então veio a noite que realmente intensificou as coisas. Sabrina me disse que ia encontrar a madrinha, Grace, em um café para finalizar alguns detalhes do casamento. Parecia normal o suficiente, não pensei duas vezes. Fiquei em casa, assisti TV e estava prestes a dormir quando meu padrinho, Eric, ligou. E aí, Ryan, você está ocupado? Ele perguntou, soando meio hesitante. Não. O que foi? Respondi, um pouco confuso. Ele fez uma pausa. Olha, cara, não sei se devo dizer algo, mas estou no bar Shoreline agora mesmo e acabei de ver Sabrina aqui. Ok, eu disse, não entendendo realmente o problema. Ela não está com Grace, Eric disse devagar. Ela está com um cara. E tenho certeza de que é Jason. Isso chamou minha atenção. Jason? Tipo, o ex dela. Jason? Sim, cara. Eles estão sentados em uma cabine no canto. Não parece que estão conversando sobre centros de mesa, se é que você me entende. Por um momento, nem sabia o que dizer. Sabrina estava saindo com o ex em um bar quando me disse que ia encontrar a amiga dela. O que diabos estava acontecendo? Eric deve ter percebido meu silêncio porque acrescentou, sinto muito, cara. Achei que você deveria saber. Posso te mandar uma foto, se quiser. Disse a ele para mandar e quando chegou, meu coração afundou. Lá estava ela, sentada perto demais de Jason, a mão dela no braço dele, indo como se não tivessem uma preocupação no mundo. Agradeci ao Eric e desliguei. Pessoal, se você está acompanhando essa história e também
também acha que a honestidade é fundamental em qualquer relacionamento, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como esta. E me conta nos comentários, você confrontaria na hora ou esperaria para ter mais provas? Depois da ligação do Eric, não consegui tirar a imagem daquela foto da minha cabeça. Sabrina e Jason sentados naquela cabine, perto demais, confortáveis demais. Ela não estava apenas encontrando um velho amigo, parecia íntimo, e nós dois sabíamos disso. Fiquei acordado metade da noite tentando descobrir o que fazer. Parte de mim queria ir direto ao bar naquele momento, mas sabia que não era a atitude certa. Eu precisava ver isso pelo que era e não deixar minhas emoções tomarem conta. No dia seguinte, Sabrina agiu como se nada tivesse acontecido. Estava alegre, cantarolando alguma música enquanto fazia café na cozinha, como se não tivesse estado se aconchegando com o ex na noite anterior. Bom dia, amor, ela disse com aquele mesmo sorriso radiante que costumava me derreter. Agora só me fazia questionar tudo. Fingi normalidade. Bom dia. Como foi seu encontro com a Grace? Ela nem hesitou. Ah, foi ótimo. Revisamos algumas coisas de última hora para o mapa de assentos. Ela é incrível, sinceramente. Tomou seu café e começou a rolar no celular como se fosse apenas mais um dia. Foi aí que me dei conta. Ela era uma mentirosa muito boa. A forma como falava, como se movia, tudo era tão natural, tão confiante. Se Eric não tivesse me ligado, eu teria acreditado em cada palavra. Isso me irritou mais do que qualquer coisa. Não pressionei ela naquele momento. Queria ver até onde ela levaria a mentira. Então perguntei, vocês ficaram no café o tempo todo? Parece que você ficou fora até bem tarde. Ah, sim, ela disse casualmente. Ficamos lá por um tempo e depois deixei ela em casa. Foi apenas uma noite longa. Uma noite longa, hein? Assenti, mordendo a língua para não dizer algo que me arrependeria. Mais tarde naquele dia, liguei para Eric para ter mais detalhes. O que mais você viu? Eles saíram juntos? Perguntei, tentando manter a calma. Não, cara, eles ainda estavam lá quando saí, Eric disse, mas pareciam muito confortáveis. Tipo, se você não soubesse que ela estava noiva, pensaria que eles estavam juntos. Isso doeu. Agradeci e desliguei, mas minha cabeça estava girando. Eu não podia simplesmente deixar isso passar, mas também não queria agir precipitadamente. Naquela noite, Sabrina me disse que ia sair de novo, outro compromisso de casamento com Grace. Desta vez não ia deixar passar. Legal, eu disse, tentando soar despreocupado. Onde vocês vão se encontrar? Só na casa dela, ela disse rapidamente, pegando a bolsa. Algo na forma como respondeu me fez pausar. Tudo bem, manda um oi para ela. Ela me deu um beijinho rápido no rosto e saiu porta afora. Assim que ela saiu, peguei minhas chaves e liguei para Eric. Vou para o Shoreline, disse a ele. Cara, tem certeza? E se ela nem estiver lá desta vez? Preciso saber, eu disse. Estacionei a um quarteirão do bar e entrei tentando manter a calma. O lugar estava lotado. A mistura usual de universitários e moradores locais. Levei um minuto para encontrá-la, mas lá estava ela, de volta à mesma cabine do canto com Jason. Pareciam ainda mais confortáveis desta vez. Ela estava inclinada em direção a ele, rindo de algo que ele disse, a mão dela descansando sobre a dele. Meu estômago revirou. Isso não era apenas uma conversa inocente. Não a confrontei ali mesmo. Eles estavam em sua própria bolha, completamente alheios ao mundo ao redor. Era como se eu nem existisse. Em um momento, Jason se inclinou, sussurrando algo no ouvido dela que a fez rir e empurrar levemente o ombro dele. Cerrei os punhos debaixo do balcão, tentando me controlar. Fiquei por cerca de 20 minutos antes de não aguentar mais. Saí sem dizer nada, dirigi para casa e fiquei sentado no carro pelo que pareceram horas. Eu não sabia o que deveria fazer. Estávamos nos casando em poucos dias. Como você sequer começa a lidar com algo assim? Quando Sabrina chegou em casa, eu tinha me acalmado o suficiente para fingir que estava tudo bem. Ela entrou toda sorridente e disse, Yei, a Grace mandou um oi. A propósito, assenti, mal olhando para cima do meu celular. Ah, legal. Vocês conseguiram resolver tudo? Sim, ela disse, tirando os sapatos. Apenas mais algumas coisas para finalizar e estamos prontos. Não conseguia acreditar na facilidade com que ela mentia. Ela não perdeu o ritmo. Naquela noite, mal consegui dormir novamente. Continuei repassando o que tinha visto no bar, tentando entender como ela ousava me trair. Na manhã seguinte, decidi que não podia guardar isso para mim por mais tempo. Liguei para Eric e contei tudo. Cara, você tem que falar com ela, ele disse. Você não pode simplesmente deixar isso passar. Se ela está fazendo isso agora, o que vai acontecer depois que vocês estiverem casados? Ele estava certo, mas eu não estava pronto para confrontá-la ainda. Precisava de mais informações, mais provas. Então decidi esperar e ver o que ela faria a seguir. Nos dias seguintes, Sabrina manteve a atuação. Ela sorria, ria e falava sobre o casamento como se nada estivesse errado. Mas cada vez que o celular dela tocava, eu sentia meu sangue ferver. Eu sabia que Jason ainda estava na jogada e sabia que ela não estava sendo honesta comigo. Quando chegou o jantar de ensaio, eu mal estava me segurando. A família da Sabrina estava toda sorridente, falando sobre como estavam animados para o grande dia. Minha família,
por outro lado, podia perceber que algo estava errado. Minha mãe me puxou de lado em um momento e perguntou: você está bem? Você parece distraído. Estou bem, menti. Mas eu não estava bem. Estava furioso e sabia que não podia deixar isso continuar por mais tempo. Tudo bem. Então neste ponto eu estava farto de ficar sentado e deixar Sabrina me manipular. Estava cansado dos sorrisos falsos, das mentiras e dela agindo como se tudo estivesse bem quando eu sabia que não estava. Quero dizer, eu não sou um idiota. Podia ver exatamente o que estava acontecendo. Mas agora era hora dela ver que eu não era alguém que ela podia continuar enganando. Amanhã, depois do jantar de ensaio, acordei sentindo que hoje era o dia em que finalmente diria algo. Não podia mais manter isso engarrafado. Ela ainda estava na cama quando levantei, rolando no celular como se não tivesse uma preocupação no mundo. Fiquei olhando para ela por um momento, me perguntando se ela sequer se sentia culpada por estar se encontrando escondido com um ex. Ela achava que eu não descobriria? Ou simplesmente achava que eu perdoaria não importa o que? De qualquer forma, ela estava prestes a descobrir que estava completamente errada. Ei, eu disse, minha voz firme. Precisamos conversar. Ela olhou para cima, levemente confusa, mas não alarmada. Claro, o que foi? Sentei na frente dela, mantendo meus olhos fixos nos dela. Onde você estava na outra noite? E não me diga que estava com a Grace, porque nós dois sabemos que isso não é verdade. O rosto dela congelou por uma fração de segundo antes de forçar um sorriso. Do que você está falando? Eu te disse que estava com a Grace, trabalhando nas coisas do casamento. Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Pare com essa bobagem, Sabrina. Eric te viu com Jason. O queixo dela caiu levemente e pude ver o pânico começando a surgir em sua expressão. Espera, o que? Isso não é verdade. Ela gaguejou. Eric deve estar enganado. Não minta para mim, eu disse firmemente. Ele não estava enganado. Ele até me mandou uma foto. Você estava sentado em uma cabine com Jason, rindo, tocando o braço dele. Então me diga, o que diabos está acontecendo? Ela ficou sentada ali por um momento, completamente em silêncio, como se estivesse tentando inventar algum tipo de desculpa. Finalmente suspirou e disse: ok, tudo bem, sim, eu vi Jason. Mas não é o que você pensa. Não é o que eu penso, repeti, levantando uma sobrancelha. Você tem se encontrado escondido com seu ex, mentindo para mim sobre onde esteve passando tempo em um bar com ele em vez de trabalhar nos planos do casamento. Então me diga, Sabrina, o que exatamente é? Ela começou a lacrimejar, o que eu sabia ser sua tática sempre que era pega fazendo algo errado. Ryan, não é assim, ela disse, a voz tremendo. Jason me procurou há um tempo. Ele tem passado por muita coisa e só precisava de alguém para conversar. Não quis te contar porque sabia que você reagiria de forma exagerada. Reagir de forma exagerada? Eu disse, minha voz aumentando. Você está se encontrando com seu ex dias antes do nosso casamento e mentindo para mim sobre isso. E você acha que eu estou reagindo de forma exagerada? As lágrimas dela começaram a escorrer agora e ela estendeu a mão para pegar a minha. Por favor, Ryan, você tem que acreditar em mim. Eu te amo. Não tenho sentimentos por Jason. Estava apenas tentando ajudá-lo. Retirei minha mão, balançando a cabeça. Você não mente para alguém que ama, Sabrina. E com certeza não se encontra escondido com seu ex pelas costas dele. Você está se ouvindo agora? Ela começou a entrar em pânico, percebendo que eu não estava comprando a história dela. Ryan, por favor, e foi um erro, ok? Não deveria ter me encontrado com ele, mas não significou nada, eu juro. Me levantei, incapaz de ficar ali sentado e ouvi-la tentar dar uma volta nisso. Você não acidentalmente se encontra com alguém várias vezes, Sabrina. Isso não foi um erro, foi uma escolha. E honestamente, está muito claro onde estão suas prioridades. Ela pulou também, tentando me impedir de sair da sala. Espera, por favor, não vá embora. Podemos consertar isso. Vou parar de falar com ele. Vou bloquear o número dele. Apenas não desista de nós. Pausei, olhando para ela por um momento. Parte de mim queria acreditar nela, pensar que talvez isso fosse apenas algum erro estúpido que ela tinha cometido em um momento de fraqueza. Mas a outra parte de mim, a parte que a tinha visto mentir diretamente no meu rosto por semanas, sabia que não era assim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, minha voz mais baixa agora. Ela hesitou, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Algumas semanas, ela finalmente admitiu. Mas não era nada sério. Nós apenas conversamos. Eu juro. Deixei escapar uma risada amarga. Você está se ouvindo? Você deveria estar se casando comigo e está se encontrando escondido com um cara com quem você costumava sair. E você acha que eu devo apenas acreditar que não é grande coisa? Não foi assim, ela insistiu, a voz desesperada agora. Cometi um erro, ok, mas é você que eu quero. Por favor, não deixe isso arruinar tudo. Balancei a cabeça, passando por ela e indo em direção à porta. Sabrina, você já arruinou tudo. Nem sei mais quem você é. Saí, batendo a porta atrás de mim, e entrei no carro. Não sabia para onde estava indo, mas precisava sair dali e limpar minha cabeça. Quando finalmente encostei, liguei para Eric e contei o que aconteceu. Cara, ela admitiu, eu disse, minha voz tremendo
tremendo de raiva. Ela tem se encontrado com Jason por semanas. Ryan, sinto muito, cara, Eric disse. O que você vai fazer? Respirei fundo, tentando me acalmar. Não sei ainda, mas não posso simplesmente deixar isso passar. De jeito nenhum vou me casar com ela agora. Eric ficou quieto por um momento antes de dizer, olha, seja qual for sua decisão, saiba que estou do seu lado. Você não merece isso, cara. Ouvir isso significou muito, mas não tornava a situação mais fácil. Eu sabia que tinha algumas decisões difíceis a tomar e sabia que as consequências disso seriam complicadas. Mas uma coisa estava clara, eu não ia deixar Sabrina ou Jason fazerem de mim um idiota. Passei o resto daquele dia dirigindo sem rumo, tentando processar tudo. Sabrina não estava apenas mentindo para mim, ela estava vivendo uma vida completamente diferente pelas minhas costas. E a pior parte, ela tinha a audácia de continuar agindo como se tudo estivesse bem, como se ainda fossemos o casal perfeito que todos pensavam que éramos. Quando finalmente voltei para o apartamento, ela não estava lá. Ótimo, o casamento era em apenas 2 dias e eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Eu seguia em frente e esperava que isso fosse apenas um erro estúpido, ou cancelava tudo e lidava com as consequências. A questão é que cancelar um casamento não é apenas sobre você e a outra pessoa, é sobre os convidados, as famílias, o dinheiro que você já gastou. Parecia uma avalanche esperando para acontecer. Mas por mais que odiasse a ideia de decepcionar todos, odiava ainda mais a ideia de me casar com alguém que não me respeitava. Naquela noite, Sabrina chegou em casa tarde, como sempre. Eu estava sentado no sofá, olhando para a tela da TV em branco quando ela entrou. Ela pareceu surpresa em me ver ali. Ei, ela disse, forçando um sorriso. Você está acordado até tarde. É, eu disse, sem olhar para ela. Não consegui dormir. Ela pausou, provavelmente sentindo a tensão na sala. Olha, sobre mais cedo. Ela começou, mas eu a cortei. Oupe, Sabrina, não quero ouvir agora. Minha voz estava calma, mas firme. Não estava com humor para outra rodada de desculpas dela. Ela ficou ali parada por um momento. Depois suspirou e foi para o quarto. Fiquei no sofá, olhando para a escuridão, tentando descobrir como a pessoa com quem achei que passaria a minha vida se revelou uma mentirosa tão grande. Não era nem mais sobre Jason, era sobre confiança. E uma vez que isso se vai, o que resta? Na manhã seguinte, Sabrina agiu como se nada tivesse acontecido. Saiu do quarto já vestida e pronta para enfrentar mais um dia de compromissos do casamento. Despejou uma xícara de café e começou a rolar no celular, completamente ignorando o elefante na sala. Então, qual é o plano para hoje? Perguntei, tentando soar casual. Queria ver se ela ao menos se daria ao trabalho de me dizer a verdade. Ela olhou para cima, sobressaltada. Ah, só algumas coisas de última hora com a Grace. Ela disse rapidamente. Vamos buscar os centros de mesa e garantir que o local esteja montado do jeito que queremos. Assenti, fingindo acreditar. Parece importante. Precisa de ajuda? Ela riu nervosamente. Não, nós demos conta. Você só e relaxa e se prepara para o grande dia. Ela me deu um beijinho rápido no rosto antes de pegar a bolsa e sair pela porta. No segundo em que ela saiu, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque ela ainda estava mentindo na minha cara, e alívio porque não precisava lidar com ela por algumas horas. Eric me ligou. Cara, qual é seu plano? Fiz uma pausa, olhando pela janela. Ainda não sei, mas não vou deixar ela sair impune disso. Ela acha que pode simplesmente me passar a perna e ainda assim eu vou me casar com ela. Ela vai ter uma surpresa desagradável. Eric riu. Agora esse é o Ryan que eu conheço. Só me avise se precisar de reforço. Depois de desligarmos, passei o resto do dia pensando em como lidar com isso. Queria confrontá-la na frente de todos no casamento, expor as mentiras dela e fazê-la sentir a humilhação que ela merecia. Isso não era apenas sobre ela, era sobre eu tomar o controle da minha vida e me recusar a me contentar com menos do que eu merecia. Quando Sabrina chegou em casa naquela noite, estava toda sorrisos novamente. Tudo está se encaixando perfeitamente, ela disse, largando a bolsa no balcão. Acho que este vai ser o melhor dia das nossas vidas. Forcei um sorriso, tentando esconder minha frustração. Que ótimo, eu disse. Fico feliz que tudo esteja dando certo. Ela se aproximou e enlaçou os braços em mim, apoiando a cabeça no meu peito. Eu te amo, Ryan. Sei que as coisas têm sido estressantes ultimamente, mas só quero que você saiba o quanto te valorizo. As palavras dela pareciam vazias, como se ela estivesse tentando convencer a si mesma tanto quanto estava tentando me convencer. Não disse nada, apenas fiquei ali parado até ela me soltar e ir tomar banho. Enquanto estava sentado ali, percebi algo, eu não a amava mais. Ou talvez amasse, mas não da forma que costumava amar. A confiança tinha ido embora, e sem isso, o que restava? Um rosto bonito e muitas promessas quebradas. Isso não era suficiente para mim. Na noite antes do casamento, Sabrina estava no quarto, provavelmente sonhando em caminhar até o altar, enquanto eu estava no sofá pensando em como lidaria com o dia seguinte. Eu sabia que não podia me casar com ela, mas também sabia que precisava deixar minha decisão clara de uma forma que ela não pudesse ignorar. Pela manhã, tinha uma estranha sensação de calma. Não estava nervoso ou com raiva. Estava apenas pronto. Pronto para me defender. Pronto
pronto para colocar um fim nessa farsa e pronto para me afastar de alguém que não me merecia. Sabrina estava efervescente de empolgação enquanto nos preparávamos para ir ao local. Você acredita? Em algumas horas vamos ser marido e mulher, ela disse, radiante. Forcei outro sorriso. É difícil de acreditar. Ela não notou a ironia na minha voz, muito envolvida no seu próprio mundinho. Mas tudo bem. Ela ia anotar em breve. Fingi estar junto, respondendo perguntas quando necessário, acenando para o pai dela quando ele me deu seu olhar de não estrague isso, e apertando as mãos dos convidados conforme chegavam. Era como se eu estivesse no piloto automático. Por dentro, estava apenas esperando o momento certo. Quando entrei na área da cerimônia, a montagem estava de tirar o fôlego. Cadeiras brancas alinhadas em fileiras perfeitas, flores por toda parte, o oceano como pano de fundo. Parecia algo saído diretamente de uma revista. Deveria ter parecido especial, mas tudo que conseguia pensar era quanto desse dinheiro eu tinha acabado de desperdiçar. Os convidados estavam lentamente entrando, conversando e rindo, alheios ao desastre que estava se formando. Meus padrinhos estavam em posição, todos parecendo elegantes em seus ternos. Eric me deu um aceno, silenciosamente perguntando se eu estava bem. Acenei de volta. Sem volta agora. A família da Sabrina estava toda sorrisos, cumprimentando todos, falando sobre como estavam animados para o grande momento. Me deixou mal. O pai dela até veio e deu um tapinha no meu ombro. Pronto para oficialmente entrar para a família. Filho, forcei um sorriso. Absolutamente, eu disse, embora as palavras tivessem gosto de cinzas na minha boca. A música começou e todos se sentaram. As damas de honra da Sabrina começaram a caminhar pelo corredor, parecendo que estavam em algum filme romântico. Mal as notei. Estava focado demais no que estava prestes a fazer. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não estavam tremendo. Eu estava firme. Pronto. Então a música mudou para a clássica marcha nupcial e todos se levantaram. Sabrina apareceu no final do corredor, o braço entrelaçado no do pai dela. Ela estava linda. Não vou mentir. O vestido, o cabelo, a maquiagem e tudo perfeito. Mas tudo que eu conseguia ver era uma mentirosa. Uma manipuladora. Alguém que não tinha problema em se encontrar escondido com o ex enquanto eu estava em casa planejando nosso futuro. Era como se a aparência dela fosse uma máscara escondendo a pessoa que eu agora sabia que ela era. Ela finalmente chegou ao altar, ficando na minha frente com aquele grande sorriso radiante. O pai dela me deu um aperto de mão firme e sussurrou, cuide bem dela. Apenas assenti, focado demais no que estava prestes a acontecer. O oficiante começou seus comentários iniciais, falando sobre amor, compromisso e a santidade do relacionamento conjugal. Mal ouvi uma palavra. Estava esperando o meu momento. Ele se virou para mim e fez a primeira pergunta. Ryan, você aceita Sabrina como sua legítima esposa? Respirei fundo, olhando Sabrina diretamente nos olhos. O sorriso dela vacilou levemente quando notou a expressão no meu rosto. Sinto muito, eu disse, autossuficiente para todos ouvirem. Mas eu não posso fazer isso. A multidão ofegou. Algumas pessoas murmuraram e o sorriso de Sabrina desapareceu completamente. O quê? O que você está fazendo? Ela sussurrou, a voz tremendo. Ignorei ela e me virei para os convidados. Preciso ser honesto com todos vocês, eu disse, minha voz firme. Sabrina não tem sido honesta comigo por semanas. Ela tem se encontrado escondido com o ex dela, Jason. Ela mentiu para mim, mentiu para os amigos dela e mentiu para todos vocês. Os murmúrios cresceram. A mãe da Sabrina parecia que ia desmaiar, enquanto o rosto do pai dela ficou vermelho. As damas de honra trocaram olhares chocados e meus padrinhos apenas ficaram ali, congelados. Eric, porém, parecia orgulhoso, como se estivesse esperando por este momento quase tanto quanto eu. Sabrina agarrou meu braço, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Ryan, pare. Por favor, não faça isso. Você está cometendo um erro. Puxei meu braço, olhando para ela como se fosse uma estranha. Não, Sabrina. Você cometeu o erro. Você cometeu no momento em que decidiu ver Jason pelas minhas costas. Você cometeu toda vez que mentiu na minha cara. Eu mereço melhor do que isso. Ela começou a chorar, soluçando completamente agora, mas eu não me comovi. A multidão estava em silêncio absoluto, todos os olhos em nós. Era como se não pudessem acreditar no que estavam vendo. Ryan, por favor, ela implorou, a voz quebrando. Eu te amo. Vou consertar isso. Apenas não me deixe. Balancei a cabeça. Amor não é se encontrar escondido com seu ex-amor, não é mentir para a pessoa com quem você deveria passar sua vida. Se isso é o que você chama de amor, eu não quero. Ela tentou agarrar meu braço novamente, mas dei um passo para trás. Você pode chorar o quanto quiser, Sabrina, mas isso acabou. Terminei. Me virei para o oficiante, que parecia que queria desaparecer. Desculpe por desperdiçar seu tempo, eu disse antes de caminhar pelo corredor, passando pela multidão atônita. Não olhei para trás. Não precisava. O estrago estava feito. Enquanto saía do local, senti uma estranha sensação de alívio. Claro, estava deixando para trás uma bagunça muito cara, mas valia a pena. Desviei de uma bala, e sabia disso. Se ela estava disposta a mentir para mim antes mesmo de nos casarmos, o que ela faria depois? De volta ao meu carro, sentei por um momento, absorvendo
vendo tudo. Meu celular estava explodindo com mensagens e ligações. Sabrina, a mãe dela, até algumas das damas de honra. Mas ignorei todos. Não devia explicação a ninguém. Tinha dito o que precisava. Eric foi o primeiro a ligar e realmente atendi. Cara, isso foi incrível, ele disse, rindo. Você está bem? Sim, eu disse, finalmente me permitindo sorrir. Melhor do que tenho estado em semanas. Quer que eu pegue algumas bebidas e vá aí? Acho que você merece. Cara, te vejo daqui a pouco. Enquanto me afastava do local, me senti mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Claro, tinha acabado de explodir o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, mas era melhor do que viver uma mentira. Sabrina teria que lidar com as consequências de suas ações, e eu poderia recomeçar, sabendo que tomei a decisão certa. Quando cheguei em casa, Eric apareceu cerca de 20 minutos depois com um pack de cerveja na mão. Cara, ele disse entrando. Aquilo foi insano. Você realmente desistiu na frente de todos, né? Assenti, me jogando no sofá. Tinha que fazer. Ela não me deixou escolha. Eric abriu uma lata e me entregou. Você deveria ter visto os rostos deles. O pai dela parecia que ia atacar o altar, e as damas de honra, e estavam sussurrando umas com as outras o tempo todo, como se fosse um reality show. Sorri. Bom, deixa eles falarem. Ela mereceu. Eventualmente, ouvi as mensagens de voz. Eram exatamente o que eu esperava. A voz de Sabrina estava trêmula e desesperada, alternando entre desculpas e desculpas. Ryan, por favor, me ligue de volta. Podemos consertar isso. Sei que errei, mas podemos superar isso. Eu juro. A mensagem da mãe dela era mais agressiva. Ryan, como você ousa humilhar minha filha desse jeito? Você não poderia ter lidado com isso em particular? Você deve a ela um pedido de desculpas. Revirei os olhos e deletei as mensagens sem nem terminar de ouvi-las. Eu não devia desculpas a ninguém. Se algo, Sabrina me devia uma por desperdiçar meu tempo, por mentir, por achar que podia sair impune. Alguns dias se passaram e as consequências começaram a se espalhar. A notícia se espalhou rapidamente, especialmente depois que Eric compartilhou a foto que tirou de Sabrina e Jason no bar com alguns amigos em comum. Não pedi a ele para fazer isso, mas também não fiquei bravo. As pessoas mereciam saber a verdade, especialmente depois que a mãe da Sabrina começou a distorcer a história como se eu fosse o vilão. Aparentemente, a versão dos eventos da Sabrina era que eu tinha surtado sob pressão do casamento e a deixado no altar porque não conseguia lidar com o estresse. Isso não me caiu bem, mas não precisei dizer muito para esclarecer as coisas. A foto dela e Jason dizia tudo. Uma vez que as pessoas viram aquilo, a desculpa dela desmoronou. Uma das damas de honra, Lauren, até entrou em contato comigo. Ryan, sinto muito, ela disse pelo telefone. Não tinha ideia de que ela estava fazendo isso com você. Se eu soubesse, teria dito algo. Tudo bem, eu disse, não querendo realmente entrar em detalhes. Só estou feliz que acabou. Mas Lauren não tinha terminado. Sinceramente, Sabrina tem agido de forma estranha por semanas. Eu e Grace notamos. Ela desaparecia muito durante os preparativos do casamento, mas sempre dizia que eram apenas compromissos pessoais. Me sinto mal agora por não questionar. Não se sinta, eu disse, e era verdade. Não é sua culpa. Não ia perder tempo ficando bravo com mais ninguém além de Sabrina. Quanto a Jason, bem, o envolvimento dele não durou muito. Aparentemente, depois do desastre do casamento, Sabrina tentou se apoiar nele para obter suporte. Grande surpresa, ele não estava interessado. Ele foi todo sorrisos e charme quando estavam se encontrando escondido pelas minhas costas, mas no momento em que as coisas ficaram reais, ele sumiu. Um amigo em comum me contou que ele a bloqueou nas redes sociais e parou de atender as ligações dela. Cara clássico. Sabrina tentou entrar em contato comigo novamente, desta vez por mensagens de texto. Suas mensagens eram cheias de emoções, pedidos de desculpas, acusações e súplicas desesperadas. Uma mensagem dizia, sinto muito, Ryan. Sei que errei, mas te amo e quero consertar isso. A próxima dizia, você está sendo tão injusto. Todo mundo acha que sou um monstro agora por sua causa. Ignorei cada uma delas. Qual era o sentido? Ela não estava arrependida pelo que fez. Ela estava arrependida por ter sido pega. Grande diferença. Uma semana após o casamento, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Não fiquei surpreso. Parecia algo que ela faria. Abri a porta e lá estava ela, parecendo uma bagunça. O cabelo estava preso em um coque desleixado e seus olhos estavam inchados, como se ela tivesse estado chorando por horas. Ryan, por favor, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Podemos conversar? Encostei no batente da porta, cruzando os braços. O que você quer, Sabrina? Ela hesitou, como se não tivesse certeza de como começar. Eu só queria dizer que sinto muito. Sei que te machuquei. Sei que errei, mas quero consertar isso. Fiquei olhando para ela, sem dizer nada. Deixei ela se contorcer um pouco. Vou fazer o que for preciso. Ela continuou, a voz quebrando. Vou bloquear Jason. Vou fazer terapia. Vou fazer qualquer coisa. Apenas me dê outra chance. Balancei a cabeça devagar. Sabrina, você não entende. Entende? Isso não é sobre bloquear Jason ou fazer terapia. É sobre confiança. E
você destruiu isso. Não há volta disso. Ela ficou ali parada, em silêncio, as lágrimas caindo mais forte. Senti uma pequena pontada de pena por ela, mas não foi suficiente para mudar minha opinião. Vá para casa, Sabrina, eu disse, dando um passo para dentro do apartamento. E não volte. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, fechei a porta e tranquei. Conforme as semanas passavam, as tentativas da Sabrina de entrar em contato comigo diminuíram. Eventualmente, pararam completamente. A notícia do que aconteceu se espalhou e as pessoas começaram a se afastar dela. Até as amigas mais próximas começaram a vê-la pelo que ela realmente era. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Me afastar da Sabrina foi a melhor decisão que já tomei. Ela me mostrou exatamente quem era, e eu acreditei nela. Se há uma coisa que aprendi é que você nunca deve se contentar com menos do que merece. A vida é curta demais para isso. E Sabrina, e bem, a última coisa que ouvi é que ela ainda está solteira. Jason não ficou por perto, e as amigas dela não confiam mais nela. Acho que ela tem bastante tempo agora para pensar sobre as escolhas que fez. Quanto a mim, estou apenas feliz por ter ido embora. Melhor decisão da minha vida.